Olha só que bonita minha Bíblia. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. Legal, né? Então, eu sou o Rodolfo, né? O pessoal me chama de Rodo Louco, e eu tô aqui em Corumbá agora, Mato Grosso do Sul, e eu tenho entendido assim de Deus que o Senhor tem trazido algumas coisas para minha geração, e então eu quero compartilhar algo com vocês, beleza? Nesse momento eu vou estar compartilhando uma palavra que Deus trouxe para mim quando eu estava em Palmas, em Tocantins. E eu creio assim que isso pode ser bênção para sua vida, entende? Queria que você abrisse o seu coração e pudesse mesmo assim ser tocado por Deus através dessa palavra na internet, né? Porque a internet ela não é do diabo, entendeu? Se ela estiver nas mãos de Deus, cara, ela pode ser um instrumento muito bênção mesmo, né? E a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje está aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Não dá para ler muito bem nessa resolução da máquina, mas vamos lá, eu vou ler, beleza? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Bom, algumas lições assim que eu queria tirar aqui com vocês é sobre o agir humano e o agir de Deus, né? Aqui a gente pode ver que Maria, ela apareceu grávida do Espírito Santo e ela estava assim num tempo em que ela ia casar com José, né? E naquela época, assim, quando uma mulher ela aparecia grávida fora do casamento, provavelmente ela seria apedrejada, porque aquilo ia contra a lei, né? A lei que Moisés recebeu e tudo. Então, os religiosos, os fariseus, e muitos deles, os judeus, seguiam muito essa lei, né? E então, assim, de repente, quando Maria apareceu grávida, José, ele queria fugir, entendeu? Queria, no caso, vazar, pra gente usar uma expressão assim bem louca. José, ele queria vazar, ele queria deixar Maria lá, entendeu? E ele ia então cair fora, né? Porque não era filho dele. Só que, de repente, em um sonho que ele teve, apareceu um anjo falando com ele: José, não é pra você fazer assim, cara, porque o que está acontecendo na vida de Maria é algo de Deus mesmo. E então, assim, não tenha medo, tá? Fica com ela e cuida. Foi assim, mais ou menos assim, um aconselhamento de Deus direto para a vida de José, né? E José acordou, entendeu que aquilo era de Deus e andou naquilo que Deus tinha falado para ele, né? E o que eu quero falar sobre o agir dos homens e o agir de Deus? É que algo que Deus trouxe no meu coração é que José, ele queria agir pelas próprias forças dele. Ele queria fazer da maneira dele, entendem? Por exemplo, pensa ele lá, vamos voltar lá na época deles então. Pensa José, vê Maria aparecer grávida, sendo que ele não teve nenhuma relação com ela. E ele fala: esse filho não é meu, então eu vou abandonar Maria, né? Se José tivesse agido da forma que ele achou que era correto, o que aconteceria? Maria ficaria sozinha e provavelmente ela seria apedrejada pelo fato de estar grávida, mesmo que ela trouxesse explicações, até ela conseguir explicar que não era o que o povo estava pensando, né? Porque naquela época a mulher não tinha tanta voz ativa assim, né? Elas eram, não eram contadas e toda a situação.
Então José ele ia deixar Maria e Maria seria apedrejada, se José tivesse agido da forma que ele achava que era o correto, né? Só que veio um direcionamento de Deus para a vida de José, que foi de ele não abandonar Maria. E ele entendeu que foi algo de Deus e andou naquilo que Deus tinha falado para ele, né? Então o que eu creio? Que se José tivesse abandonado, um sonho de Deus que estava sendo gerado na vida de Maria seria abortado, entende? Então que lição a gente pode tirar com isso? Que quando nós procuramos agir conforme a nossa razão, a nossa maneira, do jeito que a gente acha que é o certo, e não anda naquilo que Deus tem, provavelmente o sonho de Deus na nossa vida vai acabar sendo abortado. Quando nós andamos naquilo que Deus tem pra gente, que Deus direciona, que é da maneira de Deus, a vontade de Deus é feita e muitas vidas são abençoadas, principalmente a nossa, né? Pensa comigo, se Maria tivesse sido apedrejada, não teria nascido Jesus através da vida dela, não é verdade? Mas isso é só uma hipótese, né? Mas é pra gente poder aprender um pouquinho. Então, o que eu queria trazer pra você é: Deus, ele tem algo específico pra sua vida. Se você tentar agir da sua própria maneira, da sua forma, o que você acha que é certo, provavelmente aquilo que Deus tem sonhado para você pode ser frustrado. E eu creio que não é isso que Deus quer, que os sonhos dele se frustrem nas nossas vidas, né? E tudo isso que eu estou falando está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não estou falando de mim mesmo, não é verdade? Então eu espero assim que você possa entender o recado, que Deus sonhou com você. Você não foi criado para viver frustrado, entende? Deus tem uma identidade para você e você precisa andar naquilo que Deus te criou para ser. Se você não andar naquilo que Deus te chamou e não andar naquilo que Deus criou você para ser, provavelmente você vai ser a pessoa mais frustrada desse mundo, entende? Eu tenho visto assim que algumas pessoas têm abandonado os sonhos de Deus para poder andar com o que acha melhor, entende? Com seus próprios sonhos, com seus próprios desejos. E infelizmente essas pessoas acham, entre aspas, que estão sendo felizes de verdade. Só que dá pra gente perceber que elas estão sendo as pessoas mais frustradas desse mundo, né? Então assim, ande naquilo que Deus tem pra você. Deixa de lado o que você acha que é certo e anda naquilo que Deus acha que é certo, para que não seja frustrado os sonhos de Deus para sua vida, beleza? Essa é uma pequena reflexão. Eu espero que Deus possa falar grandemente com você e que você possa cada dia ter o seu coração mais incendiado pela presença de Deus, beleza? Busque o Senhor enquanto se pode achar, seja cheio de Deus e marque essa geração com a presença de Deus, firmeza? Deus abençoe você, meu querido, e até uma próxima, tá? Tchau! Uau!